Como acontece esse amor confundido com paixão e a verdadeira lei da atração? Quando você observa as coisas criadas, a criação em si, você está vendo uma maquiagem em cima do amor real, universal e primordial. Assim como uma pessoa sem caráter pode se transfigurar com bijuterias externas e você a olhar de outro modo. Tudo que você está olhando é bijuteria, por mais encantador que seja, porque é apenas um resíduo do que realmente é o amor e a lei da atração. Percebo que nesse mundinho minúsculo que a gente vive, onde estão todos os elementos, então os elementos, é interessante aqui, estão separados porque não se amam. Em que aspecto? A terra não aceitou a água. Por quê? Porque a água a transformaria em água. Se você perceber, a união de água com terra tornaria a terra liquefata, pó, e a água seria. Não existiria a terra. O fogo não pode ser introjetado na água porque a evaporaria. Então a água não aceitou o fogo. Como o fogo não aceita a água, porque o apagaria. O fogo não pode esquentar o ar, senão lhe deixa o rarefeito. Se transformaria em vácuo. E o fogo não aceita o ar, porque o ar o assopra. Ao mesmo tempo que pode o inflamar como combustível, a ponto dele queimar todo e acabar se consumindo a si próprio. Então a mãe de todos esses elementos é o Akasha. E o Akasha se desdobra em Tattvas, vozes da verdade. Porém, os Tattvas aqui se converteram em elementos, assim como o amor universal se transformou aqui em apego, em paixão e uma falsa lei da atração. E o que tem entre? Quando você está olhando o escuro da antimatéria, aquele escuro do espaço, ali está o amor, onde brotam pequenas, vamos chamar assim, de paixonites, de alguém que se apropriou de uma parte disso. Cada universo, seja nessa dimensão 3D ou em outras Ds, foi como alguém que usa da propaganda para exprimir dias importantes em que se pode exprimir o amor. Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, Páscoa, Dia dos Filhos, Dia dos Avós, do professor. São considerações que não acontecem o tempo inteiro. E qual é o problema dessas paixões? Elas atraem, para quem confunde sexo com amor, ao atrair, logo tem que soltar, porque estamos vivendo na entropia, ou seja, na impermanência. Nada dentro de universos fechados é para permanecer, porque tudo volta de novo para o amor primordial. Aqui, nosso mundinho, vamos pegar um microcosmos, onde nós se localizamos. Por que estamos tão afastados hoje? Aí nós podemos questionar sobre se evolução é elevação. Nós evoluímos. Como? Agora temos celulares. Dá-se hoje para fazer o mesmo que se fazia antes, em matéria de desonestidade,
né, a dita traição, que é o contrário de atração, um celular e ninguém perceber. Basta você o bloquear, colocar uma senha ou simplesmente limpar o histórico. Certa vez perguntaram para um grupo de pessoas, né, em uma pesquisa, se deixariam abertamente consultar seu histórico. 99% das pessoas disseram que não, sob a alegação de invasão de privacidade, que não é bem isso, você sabe o que é. Mas o que é essa tecnologia de hoje? É como se você fosse um cão com uma coleira localizadora. Você só está sendo localizado o tempo inteiro. Por quem? Vamos falar mais tarde. Ou como se você fosse um detento, uma tornozeleira eletrônica. Todos sabem onde você está. É só ver as suas visualizações e quando você está on. Mas vamos mais além. Nós temos dentro do conceito de universos as locas. Locas vem de locais, ou localização. São territórios. Como, por exemplo, os nossos terrenos são demarcados pelo plano diretor, cada um tem a sua vida, né, e manda naquele quadrado. Se você perceber, né, as linhas de Greenwich, tudo mais, a própria ressonância Schumann, né, de 7,83 Hz, se você não estiver nesse nível, você não suporta a Terra. Então nosso cérebro foi adaptado para isso. Nosso cérebro também tem muitas locas, as divisões cerebrais. O que está acontecendo hoje, que estamos bem perturbados e perdidos, confusos, é que a Terra está acelerando, está se inclinando, recebendo muito mais ondas solares, está aumentando a sua ressonância e nós continuamos no mesmo, dentro dessa colmeia. Como dizia Jean Vauelan, né, em sua Divina Colmeia, ele está certo. Até a localização, eu vou colocar aqui, de minha visão, de cada planeta, afastado consideravelmente um do outro, está cada um em seu canalzinho dentro dessa colmeia, para que um não interfira no outro. Mas nisso, se for levar para a visão egóica do homem, coloca sempre um melhor e um mais abaixo. É um planeta que teve sorte, como o nosso, que está ali todos os elementos, e aqueles que não tiveram sorte. É porque a gente não conhece o que está acontecendo, a gente não está vendo o que está acontecendo e a origem disso tudo. E o que estamos servindo nesse mundo? A abelha rainha. Quem é essa abelha rainha? Que separa os povos, né, em mapas, em países, continentes, estados, cidades, vilas, ruelas, bairros, endereços, CEPs, etnia e idioma. Em termo global, para os globalizadores ou globalistas, a abelha rainha real não são os governos, e sim algo que está acima do governo. Sempre há hierarquia, que é uma separação, e que deixa um sempre acima do outro, principalmente se eles andam em bando ou grupo. A OTAN, por exemplo, está acima de todos os governos. Ela que delimita qual território pode ser invadido ou não. Antigamente tínhamos o dito Tratado de Tordesilhas. E teve muitos outros tratados, né, de desarmamento e tudo mais que não funciona. Então, só por si, né, de falar de forma sucinta, nós temos diretamente um controle global que separa tudo ou une a seu bel prazer sem a nossa permissão ou consentimento. A gente simplesmente pode aceitar.
O nosso karma aqui a gente só resolve aceitando. E tudo na vida é aceitação ou não. Isso vai definir o seu destino. Por exemplo, se você está dentro da sua empresa, né, que lhe adoece, você está morrendo dentro daquela função, e você aceita, você se aposenta, tudo mais, vai aposentar doente, e daí? Ninguém está nem aí para você, porque cada um está na sua colmeia individual. Se você estiver dentro de um relacionamento, você empurrar, talvez até por sanções econômicas, você prefira arrastar isso até o fim da vida sem ter jamais recebido o verdadeiro amor, a troca. Se você está dentro da religião, né, por exemplo, de um Deus conceitual que lida com trocas, se você não reclamar da criação, né, e quem faz isso corre o risco de uma maneira ou outra permanecer muito pouco tempo aqui, porque a própria programação vai te excluir, te exilar, não pode se reclamar do serviço. Você talvez receba, mas tudo vai acabar, você vai receber dinheiro, comida todo dia, aqueles ditados, né? Para que se esforçar demais, se até os pássaros, né, que não fazem nada, não trabalham, têm comida sempre que querem. Só que não somos animais, mas não se alimentamos apenas de comida. Nós paramos por aí. Por isso que a evolução está a ponto de acabar, porque não nos tornou homens, só somos animais um pouquinho mais espertalhões, né, e maldosos, de praxe. E aqui está o simbolismo de tudo. Não acontece apenas nos universos que temos o conceito de loca. Né? Por exemplo, o que é uma loca? Se o governante daquela loca, que ele acredita que ele é dono daquela loca, ele baixar a guarda, deixar de governar, outros governantes tomam conta do território dele. Isso já acontecia antes de existir o plano físico. E aí vamos chamar de guerras no céu, né? Tem muitas nas mitologias. Mas agora vamos entrar no tema principal. Por que o homem ama, né? Ou, na verdade, se apaixona? Nós viemos duais. Dentro do nosso coração está o único ponto, a única coisa que realmente nos ama. Tanto é que ele está, até um tempo determinado, atraindo todos os átomos para o nosso corpo. Nosso corpo não se desmancha por aí em vida. Isso só acontece no fenômeno da morte, quando esse amante nos abandona. Mas o que ele tem? Ele vem com uma sombra, uma projeção dele. Para não dizer sombra num sentido negativo, uma projeção lá fora. Aquela vozinha, né, que te indica por onde ir, porque crianças somos. A mulher tem muito mais o aspecto do anjo da guarda, o aspecto masculino em sua aura, ou seu aura, porque ele tem uma tônica masculina, energética. Enquanto a mulher não se apaixona, ela está apaixonada por si própria, porque ela já tem esse desdobramento da sua essência, que vem com ela no pacote. Já o homem é o contrário. O homem tem uma Dakini, é o princípio feminino ao seu lado. Quando ele se basta, ele não procura parceiras físicas aqui para mera procriação, ou simplesmente se considerar um macho, né, alfa, ele se contenta com ele mesmo, porque ele já tem o princípio feminino. Mas quando acontece de rolar isso da paixão? É quando, no caso da mulher, aquele homem se torna tão carinhoso, tão atraente quanto a seu anjo guardião. E o homem, a mesma coisa. Quando aquela mulher se torna tão suave e aberta, aprazível, quanto a sua Dakini. E as Dakinis é muito interessante na cultura tibetana, são as construtoras
desses universos que os regentes, né, os arcontes, quando eles têm uma ideia, porque cada universo, cada planeta é uma ideia primordial lá de fora dos universos. As Dáquines, elas fazem a vontade de seus senhores. Paz reverencial a todos.